puedan entrar tranquilos. ¿Cómo Nosotros están? estávamos esperando com expectativas, porque havia promessa. Havia promessa que haveria a venida de pastor, então vocês estavam com expectativa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo están todos por allá? Bien, bien. Como hablan los franceses, très bien. Re bien. Pastor Hugo, Sí. como está? Fala no iniciozinho, fala um pouquinho sobre como está a situação aí na San Nicolás. É uma província, é uma cidade da província de Buenos Aires, e aqui chegam muitas informações da Argentina, meio que contraditórias, né? A gente sabe que as mídias estão comprometidas. Então, qual é a realidade hoje da situação da igreja aí? Como está? E da última vez, o pastor falou de projetos que talvez para o futuro haveriam mudanças, haveriam câmbios, né? De forma de se reunir e tudo mais. E justo na hora em que estavam pensando em inaugurar um local maior, veio essa pandemia, talvez tenha que pensar em logística diferente, de estruturas arquitetônicas, tudo mais, a respeito do futuro. Como está isso? Como, desde a última conversa, como é que isso, como segue a igreja aí em Argentina? Ahora, en este momento, las actividades de la iglesia están todas fechadas. En todo el país. En todo el país. Hay muy pocos lugares. Provincia de Misiones, do norte, allí hay libertad, hay iglesia puede se reunir. Pero en esta zona y Patagonia, todo fechado, solamente cultos virtual. Y se fala de que para mes de septiembre voltará todo a abrir otra vez. Ahora, en ese momento, están ingresando al país vacinas, y eso está ayudando, pero hay mucha ola de contagio, mucho contagio. Entonces, mucha gente está enferma, muchos pastores están internados muy graves. Esta ola fue muy violenta, muy violenta. Entonces, E o pastor já se vacinou ou não? Una dosis. Igual a nós aqui. É o quê? Pfizer? Pfizer ou não? No, Sputnik? no. Con Pfizer acá hay un problema por la corrupción. Pfizer no entró por la corrupción. Entonces, en este momento hay muchos demanda de juicios sobre el gobierno. Argentina está en un eje de países que son todos países de izquierda. Está Venezuela, Cuba, México, Rusia, Irán, y después otros países de África. Entonces, los acuerdos son con esos países. Entonces, las vacinas son de China y de Rusia. Ahí está la más fuerte. Hay mucho de Oxford y de AstraZeneca. Ahí hay esa vacuna. A mí colocaron la de Oxford. Mejor. Gracias a Dios, sí. Vacinas de Sinopharm, que es de China. Las personas que ya tuvieron las dos dosis voltaron a enfermar. Qué locura.
O mesmo está passando acá. Luisio, tú conoces Mario Astellano. Sí, Arceliano. Bueno, él tiene las 2 dosis de la vacuna china. Y él cayó, ahora está, en estos días está levantando. Qué terrible. Qué terrible. Una locura. Bem, pastor? Arceliano es de Rosario. Sim. Teve o que aconteceu com o pastor de Rosário, não? ¿Cómo? Silvestre. Ah, Silvestre sí, foi uma perda muito grande, não? muy triste, muy triste. Y el otro día, hablando con un pastor que lo conoce, faló esto. Pastor Silvestre no iba a iglesia, hacía todo virtual. Un día abrieron la iglesia para cantidad reducida de personas y él fue. Familia dijo, no va, no va, él fue. Todo bien, él pregó en la iglesia, acabó, salió, y cuando salía, había filas de hermanos para entrar al próximo culto, y hubo una pelea entre unos hermanos, estaban discutiendo, hablando alto. Entonces, José María falou, eu vou parar e vou ver isso. O filho falou, não, você não pode. Mas ele baixou de carro, foi à fila, calmou os irmãos, orou por eles, voltou ao carro com o vírus em cima. Oh, terrible. E aí se enfermou ele e o filho. Y la esposa, Claro. Mabel. E ele não lo superou. Muito triste. Terrible. Muito. Sim, esta é uma guerra que todos nós estamos, não, pastor? Todos nós estamos metidos aí. Que bom que... Eu creio isto, a igreja tem que ser sábia nesses tempos. Amén. A igreja não é sábia. E muito falam, há uma persecução contra a igreja. Não há persecução contra a igreja. Os homens que administram os governos cometem muitos erros, muitos, pero no están persiguiendo a igreja. Porque están persiguiendo restaurantes, están persiguiendo teatro. No, una locura. El problema es que ellos no saben qué hacer. Es así. Entonces hacen error, cometen error. Ahora, Jesús faló y faló que vendrían los últimos tiempos, guerras, terremotos, fome, pestes. As pestes, gracias a Deus, no es seguido, muito seguido, aunque falan de que ahora va a ser más seguido. Pero as pestes fue falado por Jesús que vendrían. Y as pestes son estas. Y as pestes Se congeló. la peste española mató millones de personas no mundo. Ahora, si eu estoy no medio de una guerra, afuera de mi casa, de mi morada, las personas están tirando todo el tiempo, hay muchas balas, eu no voy a salir a la rua, porque una bala va a acabar conmigo. Es una guerra. En la guerra uno se tiene que cuidar. Una peste es igual. La peste es igual. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no salir a buscar a bala. Tenemos que ser más inteligentes y cuidar. Yo creo que en el comienzo del año pasado, cuando comenzó esta crisis, creo que a Luisio, tú enviaste un artículo de Martín Lutero, ¿puede ser?
Sí, sí, sí. que falaba de Martín Lutero en medio de una peste, que él dijo, oye, me voy a acordar la mañana y voy a hacer la higiene, voy a alimentarme, voy a tomar mis medicinas y voy a ayudar en lo que haga falta a otros. Pero el cuidado era importante para él. Yo me tengo que cuidar. Si yo quiero ser útil, me tengo que cuidar. Y muchas iglesias, lamentablemente, no se están cuidando. Estos días falé con algunos pastores que están con miedo. Y el mayor miedo de los pastores es la economía. La economía. Economía es uno de los factores de mayor tensión dentro de la iglesia. Y muchos pastores están comprometidos con desafíos muy grandes. Entonces, están aterrorizados. ¿Qué va a pasar? Va a pasar aquello para lo que yo preparé a igreja. Yo como pastor tengo que preparar a igreja nos fundamentos de Jesús. A igreja occidental esqueció de los fundamentos de Jesús y fundó a igreja sobre fundamentos económicos. Entonces, una crisis destruye a igreja, la estraga. Pero una iglesia que está fundada en discipulado, en fe, en Espíritu Santo, la unción, esa iglesia es indestructible. Por isso que é importante, pastor Hugo, a formação de, seja o nome que derem, pequenos grupos pequenos, células, o nome de preparar a igreja no discipulado e funcionar quando, num período desse, a igreja estava organizada dentro desta formação de pequenos grupos, foi possível se manter de alguma forma, mas algumas igrejas não tinham essa estrutura e acabaram que apenas pelo cultos online ou pelas lives não foi suficiente para manter as pessoas conectadas durante um período longo. E é uma guerra longa, não é uma guerra curta. Agora começou a se falar em meses, agora se fala em 5 anos. Então, de controle da pandemia, de fato. Então, se fala em vacinar esse ano, mas não se fala em controlar a pandemia de forma efetiva, a não ser num período longo. Se não houver outras, como falou, né, outras situações semelhantes, como está acontecendo agora na Índia, essa peste lá na Índia, que está preocupando demais de que isso venha... que está se tornando uma epidemia, mas que não se torne uma nova pandemia. Mas, pastor Hugo, eu queria... cepas. Sim. Alguém falou? Sim. Porque você falou cepas, sim, pode falar, né? Irmão. Não, são novas cepas que eles chamam. As variantes, né? As cepas. Não são só as cepas. Está havendo na Índia uma outra peste, que é uma coisa que é negra. É um fungo negro. Fungo negro, exatamente. Não é só a cepa do coronavírus, é um fungo negro. E eles estão tentando... Então, é um outro processo. Uma outra coisa que não pode vir para cá, porque se vier, eles estão passando por isso. Ele tem uma letalidade de 50%. Segundo as pesquisas, né? E a Índia está se posicionando antes de que a coisa tome não se esconda isso, como aconteceu com a China, e que depois tomou proporções de pandemia. Eles estão tentando divulgar isso para que... Agora, se isso é real ou não, a gente não sabe, né? Nesses tempos onde a Índia estava se levantando aí numa posição no nível econômico também, né? A nível tecnológico, eu não sei o que tem por trás disso, mas a verdade é que, como o pastor Hugo falou, essas pestes, tudo isso se fala sobre isso, né? Sobre o tempo que essas coisas viriam. En China hay alarma porque apareció una cepa de la gripe aviar. Sí. Y apareció en seres humanos. Entonces ahora hay un temor de que esto pueda
ser una pandemia también. Sí, sí. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Y un científico faló de que entramos a una era de pandemias. O mundo está globalizado, interligado. Nós estamos aquilo que levava dias para chegar em outra nação, agora é minutos. Você está em outras nações através dos aeroportos, portos. E então a comunicação é muito veloz, é muito rápida. Não há como você, a não ser como fecharam, né? Fecharam as fronteiras, mas não há como permanecer fechado. Né? Então, a não ser restrições como agora essa questão da vacina, né? A escolha das vacinas. Um exemplo de que essa coisa de fechar a fronteira tem sua eficácia, mas a eficácia nunca é completa, é o que aconteceu com a gripe espanhola, que quem trouxe a gripe espanhola para o Brasil foram os médicos, que foram tratar da gripe espanhola na Europa e entrou no Brasil. Então, você tem as fronteiras, de certa maneira, fechadas, mas o comércio continua. Há caminhos pelos quais se chega. Então, é o tal negócio. Nós temos que ser, mais do que nunca, como o Hugo falou, sábios. Sabedoria é que tem que tomar conta mesmo. É o momento da sabedoria. Estén orando. Sí. Que esperamos que la Iglesia de Brasil possa orar por Argentina. Amém. Este tipo de gobierno fomenta mucho más a pobreza, porque queda más perto de Venezuela. Y eso es un problema, Entonces, mucha gente está perdiendo mucho su salario, vaya permanentemente, y los índices de pobreza son mayores permanentemente. Hay 7 de cada 10 jóvenes hoy en la Argentina son pobres. Wow. Y hay un alto nivel de indigencia. Entonces es complicado. Y no se trabaja en eso. No se trabaja en reactivar, porque a esta clase de gobierno, como a Venezuela, como a Cuba, conviene que las personas sean pobres e ignorantes. O sea, fechar escuelas, todas las escuelas fechadas y pobres. Entonces, as pessoas dependem do governo. Eu sei que o tema que de hoje não abrange isso, né? Nós temos uma sala com vários membros de comunidade judaica, judeus mesmo, de comunidades sefarditas e alguns até de Ashkenazi. Eles têm várias profecias atuais, entre eles, a respeito da América Latina, uma convocatória de saída da América Latina para um grande conflito que vai acontecer na América Latina. Eles têm essa convicção de que nós vamos presenciar o início de um grande conflito na América Latina. E parece que o cenário que se monta converge para isso, porque há um quadro muito claro de tensão nesse sentido. E as instituições estão completamente vulneráveis a muitos absurdos sendo cometidos na América Latina, e algo vai acontecer para ajustar isso. É impossível continuar dessa forma. Colombia, nesse momento, está sendo invadida por Venezuela. Lo que acontece en Colombia es producto de Venezuela. Y lo más grave en nuestros países que estamos viendo esto es lo que puede acontecer en Brasil. Porque Brasil es la población más grande de América Latina. Y
según los testeos que se escuchan acá, es que Lula puede ser el próximo presidente otra vez. Eu falei dos absurdos, pode ser que esse aconteça. Dentro dos absurdos, é possível que esse aconteça. Acá se falaba igual. Nunca pensamos que Cristina voltaría. Sim. Y Cristina voltó. Eu e a Luísa estivemos em Córdoba no dia que Nestor Kirchner morreu. No dia que ele morreu, faleceu, eu e a Luísa estávamos posando em Córdoba. No dia do falecimento dele. Temos que fazer a viagem para Córdoba. Cristina tiene 17 juicios en contra. Es la vicepresidente otra vez de Argentina. Y es la que ordena todo en Argentina. Que está por encima de un presidente. Y todo el esquema el programa de Venezuela, como falan ellos, bolivariano, tiene un fuerte base en San Pablo, en el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo es muy fuerte. Si Brasil no va a torcer esto y va a vencer esto, entonces sí va a superar todo. Brasil es la población más grande. Una violencia fuerte de Brasil en América Latina. Hay que orar para que los povos puedan votar en democracia por la democracia. Amém. Pastor Hugo, vamos começar então, a partir de agora, abrindo para que fique gravado, pedir sua autorização para gravar oficialmente. Então, vamos, a partir desse ponto, começar a gravar para o arquivo e deixar, pedir ao pastor Aloysio que faça essa oração, já desde agora, pela Argentina, por esse momento difícil que a Argentina está atravessando, e principalmente com a igreja enfrentando essa guerra. Em 2019, Deus nos deu uma palavra a respeito da casa de Davi e da casa de Saul, lá em 2 Samuel, capítulo 3:1, que diz que a casa de Davi ia se fortalecendo e a casa de Saul ia se enfraquecendo. Mas o início do versículo diz que a guerra era longa, era uma guerra longa. Então, há uma guerra longa e temos que ter essa consciência de que não é uma coisa imediata, né? E nós saímos daquelas declarações, decretos de ano, esse ano é o decreto tal, ano que vem é o decreto tal, para entrarmos dentro de uma dimensão sem tempo e espaço, ou seja, com a sintonia com o Espírito de Deus, para mostrar que o ano 2020 ou o ano 2021 já se conectaram no sentido de continuidade, e nós precisamos romper essas ideias que acabam nos travando, criando expectativas que não estão fundamentadas, né? Se aquilo não se consolidou, não podemos passar para uma nova fase, para um outro nível. Temos que estar consolidando este nível para passarmos para outro nível. E aí, quando rompemos em expectativas no início do ano, criamos expectativas de que aquilo já é passado, e aí as pessoas vão se frustrando, aí vem um peso espiritual muito forte, mas continuamos seguindo, continuamos avançando. Gostaria de orar, pastor Luiz orasse pela Argentina, orasse por esse momento tão delicado que todos nós estamos passando na América Latina. Acho que o Senhor tivesse misericórdia de nós, nos desse o direcionamento nesse momento, que o Espírito Santo lhe inspire nesse momento como profeta de Deus, como homem de Deus que nós sabemos que é, para que as palavras que venham da sua boca sejam dadas pelo Eterno, para que haja bênção aqui nos ministérios e aqueles que estão aqui à sala e os que futuramente estarão visitando também a sala. Pastor Luiz. Senhor nosso Deus, nós queremos, em primeiro lugar, colocar a Argentina no teu altar. Senhor, os homens podem fazer planos, projetos, mas a tua vontade, ela será feita.
O Senhor é soberano, é o Senhor da história. Tu falas e reinos caem. Tu ordenas e novos reis se levantam. Senhor, então nós colocamos diante do Senhor a Argentina, com a Argentina, a América Latina. Com a América Latina, o Brasil, ó Pai. Nós te pedimos que ventos de democracia, de justiça, de integridade, de retidão tomem conta dessas nações. Nós repreendemos a miséria e a ignorância. Foi em meio à miséria e ignorância que o Senhor se manifestou no domínio de Roma. Então, que o Senhor se levante, que o Senhor transforme, que o Senhor mude toda a realidade. Ó Pai, nós te pedimos, dá à tua igreja a sabedoria de Daniéis, a inteligência de Neemias, Senhor, a capacidade de Josés, para que, Senhor, mesmo diante de uma escassez, que passemos pela escassez como em abundância. Então, Senhor, prepara a tua igreja. Dá, Senhor, os projetos perfeitos para a tua igreja na face da terra. É o que nós te pedimos. Não apenas uma ou outra igreja, mas toda a tua igreja. E, Senhor, faz com que prospere, mas prospere abundantemente a tua obra. Como os pães e os peixes, Senhor, que sobejaram no deserto. Faz que haja, Senhor, uma abundância extraordinária. E tira, Senhor, toda a base que é a areia, que a tua igreja não esteja alicerçada em areia, mas sim na rocha. E não importando quão fortes sejam os ventos e quão fortes sejam as águas, ela não será abalada. No nome de Jesus Cristo, nós abençoamos a Argentina e decretamos uma mudança completa naquela nação. E blindamos a nossa própria nação. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Pastor Hugo, a palavra está com o irmão. Queria só passar para que os irmãos soubessem. Igreja Grande Rei. Pastor Hugo Weiss é o pastor sênior, é o ministério apostólico, um ministério que tem fortalecido igrejas, é um pastor que tem um ministério internacional, que tem fortalecido muitas igrejas por onde passa. Ele deixa sempre uma marca de amizade, é um cooperador da Igreja do Senhor, e nós nos sentimos honrados com a presença do pastor e, principalmente, por essa dedicação, inclusive, de poder falar em português e ministrar para nós hoje. Então, queria que, a partir de agora, pastor, muito obrigado por sua vinda, por seu coração, e com certeza Deus já está abençoando. Amém. Amém. Muito obrigado por convidar a esta maravillosa reunión y que Dios possa abençoar con toda esa unción maravillosa que Él tiene para nós. Eu quero pedir um favor, que vocês possam ler unos textos, así vamos un poco más rápido. El libro de Atos, capítulo 6 y versículo 7. Otro irmão pode ler Génesis 47, 27. Otro puede leer... Sí, pode hablar. Otro puede leer Éxodo 1, 7. Y otro
posso ler San Mateo 16, 18. Eu vou pedir para ler, ¿sí? Sí, sí. Lo que yo quiero hablar es esto. Este es un tiempo difícil. Es perigoso para la salud de la Iglesia Occidental. Hay un mundo oriental que sí tienen tiempos perigosos, pero para nosotros es un tiempo difícil, Y la Iglesia de Jesús tiene una constitución que está feita para ser fortalecida para soportar crisis, para soportar persecuciones, para soportar martirios y toda clase de opresión. Pero lo más importante es que la Iglesia está preparada para multiplicarse en medio de esos tiempos. Y escuchaba recién cuando Aloysio estaba orando, hablar de a base de areia y a base de rocha. Y Jesús va a colocar ese ejemplo tan maravilloso, tan popular de alguna forma, de las dos casas construidas, una sobre rocha, otra sobre areia. Y como la casa sobre areia cayó y la casa sobre rocha mantuvo firme. Y tiene que ver con cómo se construye en no mundo y cómo se construye en los cielos. Deus construye sobre rocha, siempre hace cosas firmes, mas hombre construye sobre areia. Pues es tan importante que la Iglesia esté consolidada y esté afirmada y esté basamentada sobre a rocha y no sobre areia. Hoy hay muchas iglesias no mundo construidas sobre areia. Iglesias construidas sobre hombres. Y no hace falta una pandemia para destruir esa iglesia. Solamente con que el pastor cometa un error para que la iglesia fique destruida. Porque su base era solo areia. Era la popularidad del pastor, era la popularidad del grupo de louvor. Entonces, la iglesia no tenía una fortaleza espiritual. La iglesia no tenía esa identidad sagrada, esa identidad de poder que expresa a la iglesia. Hay algunos textos que son maravillosos, que muestran al pueblo de Dios, Israel, y a la iglesia. Y hay una similitud muy grande en esa expresión de poder de Dios al consolidar y llamar a su pueblo, libro de Éxodo con el libro de Atos. Son muy similar en cómo Dios expresa cómo Él edifica sobre la rocha, cómo Él edifica una iglesia que es invencible. Entonces, yo cuando conozco cómo esa iglesia, yo voy a comenzar a perder todo miedo, temor, no va a existir, porque estoy sobre la rocha. Una iglesia sobre la rocha, no solo que no va a caer, sino que va a se expandir, va a crecer mucho, porque esa es la voluntad del Señor. El libro de Atos, capítulo 6, versículo 7. A ver si algum irmão pode ler. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Cara, você sabe que este texto está tomado no meio de uma grande persecução da igreja. Não havia forma de frenar el crecimiento de la iglesia. Los sacerdotes llamaban a los apóstoles
y amenazaban, azotaban, perseguían, mas a palabra de Dios crecía, se fortalecía, y gran número de hombres y de mujeres aceitaban a Jesús, y aún de los sacerdotes entraban a la iglesia. No hay forma de destruir a iglesia. Ahora, interesante, libro do Éxodo, capítulo 1, versículo 7. A ver si algún hermano puede ayudar. Éxodo 1, 7. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Impresionante, impresionante. Es un texto muy parecido al del libro de Atos. En otro texto, en el contexto, fala, cuanto más oprimían, ellos más aumentaban. Es que el pueblo de Dios y la iglesia hoy tiene una constitución tan fuerte que as crisis, as persecuciones, a toda clase de violencia contra la iglesia, primero a fortalece y segundo a multiplica. Y aconteció en Egipto con en el libro de Éxodo, y aconteció en la iglesia primitiva cuando las primeras persecuciones azotaban a la iglesia. Y saliendo de la Biblia, encontramos una historia. Cuando Martín Lutero inicia la Reforma, comienza una gran persecución sobre la iglesia. Mas, ¿qué acontecía? El fuego de la Reforma se extendía impresionantemente por toda Europa, y pronto los Estados Unidos estaban llenos de toda esa gracia divina. Dios comenzó a llegar de una manera poderosa. ¿Por qué? Porque la iglesia está preparada, a iglesia que está constituida sobre a rocha, a iglesia que tiene los fundamentos de Jesús y no de las personas, esa iglesia está preparada en su genética, en la constitución más íntima de la iglesia, está preparada para subsistir no medio de las presiones y no medio de toda clase de persecución, y expandirse mucho más ainda. La iglesia fue diseñada por eso. De esa forma, el pueblo de Dios se ve así. Você y yo conocemos. Cuando se escribió el libro de Éxodo es a continuación del libro de Génesis. Culmina Génesis y sigue con Éxodo como si fuese un mismo libro. Por eso está dentro de la Torá para los judíos, y para nosotros es Pentateuco, ¿no? Capítulo 47 de Génesis, fechando el libro de Génesis, hace una pequeña historia del pueblo de Israel en Egipto. Y capítulo 47, versículo 27, hay otro texto maravilloso que habla de el pueblo de Dios en Egipto. Génesis 47, 27. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram e multiplicaram-se muito. O mismo es prácticamente el mismo texto que en Éxodo capítulo 1. Es que esa es la iglesia, donde la iglesia se coloca, esa iglesia va a crecer por la gracia de Dios. Esa iglesia va a crecer. Hay una palabra del apóstol Pablo que a muchos le causa confusión. Si hay una cosa que los pastores no gustan, es a división de iglesia. Cuando la iglesia tiene un problema interno y los hermanos fugen de la iglesia, van a otra iglesia, ¿sí? Y cuando el otro pastor recibe a los hermanos de esa iglesia
y comienza un problema ahí entre pastores. Acá en la Argentina acontece eso, en Brasil no. Pero en Argentina acontece. Entonces, comienzan a haber problemas entre pastores. Los pastores brigan por las ovejas. Y sí, si son ovejas, van a disputar, van a pelear. Mas, si los pastores tienen discípulos, no van a pelear. Porque un pastor quiere que sus discípulos puedan estar en el lugar correcto para cumplir a vontade de Deus. Entonces, encontramos al apóstolo Paulo que fala, algunos pregan por pelea, otros pregan porque están bravos, están enojados, otros pregan por violencia, otros pregan por envidia. Mas eu me alegro muito, dice Paulo, porque o evangelho é pregado igual. Y para algumas, esa persona, ese texto, esa palabra, es confusa. A igreja tem que ser pura, santa. Y Paulo fala que hay pregadores, hay lugares donde solo fomentan la división. Y Paulo fala, a igreja va a crecer como seja. Entonces, esa faceta está bien falado, ¿no? Esa mostra da igreja, esa faz da igreja, tiene que ver con una faz. Nosotros falamos de cucaracha, ustedes falan de barata, ¿no? ¿Qué insecto horrendo. Mas a barata es uno de los animales prehistóricos y no hay forma de quitarla, de exterminarla. No hay forma de matar a barata. A barata estará y está en los lugares muy pobres, está en los lugares muy suyos, está en los lugares muy limpios y está en los lugares muy ricos. En todos lados, en todos los países, en los países más ricos del mundo, más progresistas del mundo, hay baratas. Y la iglesia tiene esa fase de barata en alguna parte, donde está y prega y prega y prega. Hay un loco que es argentino y está en Miami. Él es cigano. ¿Cómo falan ustedes? Nosotros falamos gitano. ¿Cigano está bien? Cigano. Ese pueblo nómada, ¿no? Ciganos. Sí, cigano. Él es un cigano de acá de Argentina. Él fue como pastor a Miami. Él anda en una bicicleta por las ruas de Miami. Y va haciendo un video, selfie, y va orando por Miami. Y reprende al espíritu inmundo de coronavirus. Y fala, coronavirus, ven, eu te voy a vencer, como David a Goliat. Y grita en la rua, grita a las personas. Y va por la rua y grita a humo, usted tiene que orar, pecador, usted tiene que orar porque va a ir al infierno. Comienza a gritar todo el tiempo. Y uno fala, pero esto no es bom para el evangelio. Y Paulo fala, aún así, ainda así, evangelio es pregado. No hay jeito. A igreja é indestrutível. Tem essa fase de barata e tem essa fase de príncipe. E uno vai a uma igreja e fala, que maravilhosa igreja, que bela palavra, que maravilhoso louvor, que precioso culto. E vai a outro lugar e parece um lugar de baratas. Mas a igreja está feita, está construida sobre una base muy sólida sobre a rocha para no exterminar jamás. Jesús presentó a iglesia de una otra forma.
en la misma natureza. Y Jesús fala ahí en San Mateo, capítulo 16, versículo 18. San Mateo 16, verso 18. Sí. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesús fala para Pedro en ese texto que nós conocemos y que algunos tratan de mudar y trocar, ¿no? Cambiar. Pero Jesús fala, tú eres Pedro, eres una pedra pequeña. E eu, sobre esta rocha, fala dele, eu vou construir a igreja. A igreja está construída sobre a rocha. Pero o pasaje sigue e fala, as portas do inferno no van a prevalecer contra ela. ¿Cómo poderemos nosotros pensar que una pandemia puede poner fin a la iglesia? ¿Cómo podemos pensar que un gobierno pueda poner fin a la iglesia? ¿Cómo podremos pensar que la economía va a poner fin a la iglesia? ¿Cómo podremos pensar que un hombre, sea cual fuese, pueda destruir a una iglesia que está fundamentada sobre Jesús, a gran rocha? Una iglesia que está fortalecida, es invencible, es indestructible y va a lograr superar crisis, sufrimientos, persecuciones, escasez, perigos. Y la iglesia tiene que ser fuerte porque está basada sobre la rocha. Esa es fe. Y una iglesia de fe es una iglesia que prevalece en todo tiempo. Último, libro de Efesios, capítulo 1. Un capítulo maravilloso, donde entre muchas cosas preciosas de la teología, o apóstolo Pablo va a hablar de algunas características maravillosas que tiene a iglesia y por qué a iglesia es lo que es. Poderosa. ¿Por qué a iglesia? Las expresiones más grandes. Y fala, versículo 3. Fala que a igreja é bendecida, abençoada. A igreja é abençoada com toda bênção. A igreja é abençoada. Isso fala no versículo 3. Igreja é abençoada. Segundo, fala que a igreja é escolhida. Versículo 4. E uno vai a escolher uma coisa de entre muitos. Muchas personas no comprenden por qué Dios va a elegir a Israel como su pueblo. Y todos sabemos que Dios eligió a Israel por pura misericordia y amor. ¿Y por qué eligió Dios a nosotros? Por pura misericordia y amor. Pero nos escogió entre muchos y muchos mejores que nosotros. En mi tiempo, había muchos adolescentes melhores que eu, mas eu pegou minha vida por pura misericórdia e amor. Esse amor me tomou para ele. Eu posso servir-lhe por sua misericórdia e amor. Me escolheu. 3, dice el versículo 5, fuimos destinados. A igreja está destinada, a igreja tem destino, y un destino es algo impresionante. ¿Y para qué somos destinados? Fuimos destinados para ser filhos suyos. Filhos. El destino no es éxito. El destino no es riquezas. El destino no es unción. El destino no es, mío destino
destino suyo tem que ver com a adoção. Deus destinou nossas vidas para ser filhos suyos, filhos dele. E filho tem mais que poder. Filho tem mais que riqueza. Filho tem mais que unção. Filho tem tudo isso e tem tudo o que tem o Pai. Cuarto, versículo 6. Tenemos aceptación. Él me aceitó. Él me aceitó. El versículo 6 fala que Él me aceitó. Y fuimos aceitos. Muitas veces nos ha acontecido en la vida que hemos presentado currículum, uma história nossa, de nossa vida, para conseguir trabalho. E esse currículo, essa história pessoal, é considerada e é aceitada ou rechazada. Que interessante que, sendo nós imperfectos, porque quando eu posso observar o que Deus pedia para los que servían en antiguo, mas tua misericordia hizo que você tomara mi folha com minha história e fale, eu aceito a Hugo para colocar no ministério. Ele me aceitou. Versículo 7 fala que a igreja é redimida. O sea, não só me aceitou, sino quando me aceitou, ele viu que eu tinha muitos problemas. Eu tinha muitos problemas. É como que você vai a lugar onde vendem carros e há Mercedes-Benz, há uma Ferrari, BMW, e você vai escolher auto velho que está estragado no motor. E fala, você poderia comprar tudo isso. Por que comprou o auto velho? Por que comprou esse auto? Porque eu gostei. Eu gostei dele. Pero a Ferrari, dinheiro em componerlo, eu redimi. Ele me tomou a mim. E Jesus sabia que eu tinha fracasso na minha vida. Eu tinha coisas que solucionar, componer. E ele pagou todo o preço. Ele me redimiu. Ele me redimiu. Ele sabia quem era eu. Ele conhecia minha vida. Mas ele igual me comprou e pagou por minha vida com sua própria sangue. Eu gostei muito. Eu sou carro, não tem nada a ver com um Mercedes-Benz e com uma Ferrari. Eu sou carro barato. Mas ele me escolheu. Ele me escolheu. E ele me aceitou. E ele me redimiu. Ele pagou por mim. Ele pagou para que eu possa funcionar e fazer seu trabalho. E leia o versículo 8. E no versículo 8, ele vai falar que me hizo sábio. Sabedoria para conhecer todas as coisas do Espírito, para conhecer de que este mundo, com todo o complexo que tem, se não compreendemos as razões espirituais, não vamos a poder subsistir e seremos como os demais mortais. Devemos entrar na sabedoria de Deus para assim compreender todo. E Deus dio sabedoria em sua infinita misericórdia para nós. Versículos 9 e 10 vai a falar ali que Jesus é o
punto de encontro. Jesús es el punto de desenlace da história mais gloriosa que o mundo conheceu. Paulo faz como parênteses entre o versículo 8 e 11, porque quer falar de algo muito importante agora. ¿Sí? Eu fui bendecido, escolhido, destinado, aceitado, redimido e sábio. Mas agora fala, todo esto se logró porque en Jesús puso confluir todo o plan de Deus para todos os tempos. En Jesús está el punto más maravilloso de encontro. En Jesús podemos encontrar el sentido de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque va a llegar el verso 11, y en el verso 11 fala que Él me hizo un heredero. Me dio herencia junto com Jesus. Eu tenho herencia. Agora, eu sou parte del céu. Eu tenho uma cidadania. Paulo falava, mas nossa cidadania está nos céus. Eu sou do céu. Eu sou do céu. Eu pertenço ao céu. Eu sou heredero de toda a riqueza mais grande da glória de Deus. E aunque nessa terra não tem nada, en esa terra só tem pobreza, só tem incertidumbre, frustração. No obstante, eu sou heredero de todas as coisas mais gloriosas que o mundo pode lograr alcançar. Pero leia o versículo 12 e fala, como heredero do céu, eu sou alabanza da glória de sua graça. Oh! Él me escogió entre muchos mejores que yo. No solo me escogió, pagó por mí. Me transformó en un heredero de Él. Y ahora Él fala, você es una alabanza de mi gloria. A igreja es tan importante en el mundo. A igreja faz que o espírito do anticristo ainda não se possa manifestar em plenitude. A igreja tem toda a graça de Deus, porque é a alabança de Deus na terra. E mientras a igreja cumpra a função de pregar e de louvar seu nome, Deus vai aplacar sua ira, concedendo mais tempo para que o mundo possa conhecer a Jesus. Irmãos, nossas igrejas têm que crescer nesse tempo, têm que crescer. E Paulo fala o último da igreja, versículo 13, fala que somos sellados. Não sei como está na Bíblia portuguesa, Efésios 1:13, nosotros falamos del sello de Deus, el carimbo de Deus sería, alianza de Deus. ¿Cómo es en portugués? Versículo 13. Efésios 1:13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Selado com o Espírito Santo da promessa. E fala que as arras de nossa herência, é a garantia. La palabra en español es arras. Y arras es garantía de algo mayor. O sea que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, no solo vamos a falar en nuevas lenguas, no solo vamos a profetizar, no solo vamos a embriagar do Espíritu, sino mucho más. Eu estou convencido de que mañana será un día muito melhor para minha vida. Mañana será un día de mayor gloria, porque o Espíritu Santo na vida do mañana será maior a glória de Deus na igreja. Não há como destruir a igreja. Por isso, meus amados irmãos, o que eu queria compartilhar com você é uma mensagem, é uma palavra que você a sabe, mas nessa palavra nós queremos alegrar muito a igreja a la que você fuiste convocado para dirigir, a essa igreja que você foi convocado para ministrar, a essa igreja que você foi convocado para edificar. É uma igreja muito poderosa, é uma igreja
preparada para la crisis, preparada para la adversidad, preparada para el sufrimiento, preparada para la persecución, y en medio de la crisis crecer sin límites. Irmãos, que en ese tiempo nuestras congregaciones puedan comprender la importancia del discipulado para ser una iglesia fortalecida en fe, en los fundamentos de las Escrituras. Meu Pai, en nombre de Jesús, eu estoy agradecido a Sua Majestad por permitir compartilhar con los pastores acerca da identidade maravilhosa da igreja, essa igreja que você formou para a glória sua. Meu Pai, que possa se glorificar na vida de cada um de meus irmãos. E segundo, ha estado atravessando distintas crises nesse tempo, crises próprias de uma pandemia, possam estar convencidos de que eu posso atravessar crises. Os pastores possam hasta morrer no meio da pandemia. Os irmãos podem morrer no meio da pandemia, mas a igreja estará firme e se multiplicará muito mais. E depois da pandemia, vendrá um avivamento, as igrejas vão se abrir e as igrejas estarão cheias e as igrejas terão que buscar lugares muito mais grandes para poder se congregar, porque a glória será muito grande. A igreja de Jesus, não há como frená-la, e quanto mais oprimem a igreja, mais se multiplica a igreja. Bendigo a mis irmãos de Brasil, bendigo a igreja hispana e bendigo a igreja latino-americana, que a glória de Deus possa reinar sobre toda a América, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, Deus abençoe. Muito obrigado por convidar-me. Aleluia, aleluia. Que palavra, hein? Graças a Deus. Pastor, eu queria saber se podemos abrir aqui alguma reflexão ou pergunta dos pastores presentes. Amém. Para que, se temos alguns minutos ainda, para que possamos abrir. Amém? É impossível não lembrar de palavras tão tremendas que foram liberadas durante esses anos de comunhão, caminhando com essa amizade grande que nós temos com o pastor Hugo. E cada vez que nós ouvimos, sempre o pastor tem uma palavra de edificação, uma palavra que nos fortaleceu hoje, porque olhar para essa crise e saber que temos códigos da parte de Deus depositados em nós, que não podem ser frustrados, que não podem ser anulados, mas que nos dão perspectivas até de crescer num momento como esse, de avançar até num momento como esse. E a palavra que me veio aqui, quando o pastor estava ministrando aqui em Efésios 1, uma ministração que o pastor fez conosco há alguns anos atrás, falando sobre o tempo em que nós seríamos tocados. Para cada ano, nós viveríamos 10 anos em um ano, e que o tempo seria tocado de tal forma, e talvez alguns aqui estejam indagando a respeito dos próximos anos, olhando para trás das coisas que realizaram, das coisas que fizeram, como eu vou administrar meus próximos 10 anos? E nós temos diante de nós a possibilidade de ter não 10 anos, mas ter um século, se nós estivermos dispostos a viver o sobrenatural. Então, o Senhor me lembrei dessa palavra de tornar 10 anos em um ano, que a cada ano, se nós nos colocarmos daqui para frente numa posição muito clara diante de Deus, de receber tudo aquilo que Ele quer nos derramar, né, daquilo que Ele quer mover sobre cada ministério que está aqui, cada líder que está aqui, cada pastor que está aqui, de poder viver os 10 anos em um ano, ou seja, poder ver coisas que nós não vimos nos últimos 10 anos acontecer nesse próximo ano, nesse próximo tempo. Então, me veio lembrança essa ministração que tivemos o privilégio de ter recebido,
e porque essa palavra nos leva a ela, né? Nos fala de que somos predestinados pelo Senhor, que o Senhor já de antemão nos preparou para esse tempo. Ele nos escolheu, mesmo sendo um carro velho, né? Mesmo não sendo, podendo ser vendido nos classificados desse mundo, ele nos escolheu e nos fez para nos deu o privilégio desse chamado tão glorioso, essa honra tão tremenda de que é poder pregar o evangelho. Ainda que alguns, como está lá em Filipenses, que foi citado pelo pastor, que ainda que alguns preguem por inveja, preguem por brigas, por contendas, nós pregaremos porque cremos que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, pastor, eu queria abrir aqui para os irmãos, para os pastores, que quisessem perguntar algo diretamente ao pastor Hugo, que tem sido para nós uma bênção tão grande. A sua amizade para nós é preciosa. Amém? E tem um pedido no final, mas eu fico para o final. Tem um pedidozinho. Eu só queria aproveitar essa palavra do pastor Hugo, como sempre, assim, muito edificante, que eu recebi como uma resposta, porque eu e minha esposa, quando nós fomos vacinados, a única vacina que tinha aqui era a Coronavac. E logo em seguida vieram alguns questionamentos. Como vocês vão embora para os Estados Unidos agora? Como vocês vão entrar nos Estados Unidos? E a minha resposta sempre foi assim: eu quero seguir na fé de Abraão e acreditar nas promessas de Deus. E a outra que me tocou muito aqui é quando ele diz assim: a igreja tem poder para frear o anticristo. Então, assim, eu creio nisso. Eu creio que se a igreja se levanta, as portas do inferno não irão prevalecer Amém. contra ela. Eu só queria comentar sobre isso. Bem. Pastor Bomilton, a Coronavac está sendo liberada pela OMS. Já se os foi Estados liberada. Unidos acatar, eu esqueci. Se ele acatar isso, vai se tornar oficial poder viajar com a Coronavac. A União Europeia parece que já abriu hoje nessa situação. Os Estados Unidos ainda está fechado as fronteiras para tudo, né? Mas seguimos na direção de Deus. Amém. Glória a Deus. Fica aberto. Algum pastor gostaria de perguntar ao pastor Hugo? Eu queria recordar quando falava você de los que íbamos a avanzar 10 años en uno, ¿no? 3 años en uno. Y nosotros en todo este tiempo, la iglesia creció mucho más. Pero no solo a iglesia, abrimos muchas iglesias en la Argentina. Y el fruto se sigue extendiendo y se sigue extendiendo afuera de Argentina, en España, Inglaterra, Francia. Ya hay iglesias Gran Rey que siguen creciendo, son los frutos, por sí mismos van creciendo. Y aquí en nuestras ciudades, Dios abrió puertas para comprar muchas más propiedades. Y en ese momento estamos trabajando en un terreno que tiene 60 metros por 200 metros. Y estamos preparando el lugar para hacer a nueva iglesia. Y tenemos el plan ahora de poder hacer un piso, un suelo, un chão para poder juntar allí a las personas al aire libre. En ese si no se libera totalmente para reunir dentro de los templos, vamos a tener un lugar grande, muy grande, aire libre, para que las personas puedan ir y tener los cultos al aire libre, en nuestra propia tierra. Dios multiplicó en estos años todo un trabajo que llevaría muchos años en hacer. Hemos comprado propiedades. Toda palabra que Dios dio no cayó en el chão. Sigue y continúa.
Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. A gente viu parte disso na nossa caminhada, vimos coisas sobrenaturais em São Nicolás que nunca vamos esquecer. Pastor Luiz e eu tivemos ali várias vezes passando experiências muito enriquecedoras na nossa vida, são marcadas na nossa vida, o ministério que o pastor tem nessa cidade e o que representa. E, fora isso, a pessoa, né, do pastor, que tem sido amigo, tem sido companheiro, muito, muito grande aí, não só para as igrejas na Argentina, mas também aqui no Brasil, com vários ministérios, e na Espanha. E é sobre isso que eu queria fazer o pedido aí, encaixar aí já, antes que alguém pergunte, que eu sei que o pastor tem esse chamado também para outros países. Nós queríamos convidar o pastor a estarmos em alguns projetos dentro da velha Europa. Deus tem falado sobre isso. Nós temos encontrado alguns pastores em várias cidades na Europa que precisam ser fortalecidos. O pastor Luiz já tinha falado disso há algum tempo atrás, de nós formarmos um conselho de pastores amigos que tenham a mesma visão de fortalecer esses ministérios e essas frentes de trabalho que existem hoje e que estão meio que desorientados quanto a avanço nesse tempo. E as portas se abriram nesse tempo para alcançar muitas cidades num dos continentes mais fechados, né? Vamos dizer assim, o velho continente. Então, queríamos deixar esse convite, pastor, nós estreitarmos essa visão missionária para aquela região, né? Eu sei que o pastor tem trabalho na Espanha, nós estamos trabalhando com a visão para o norte da Espanha também, para Portugal e para os países de língua portuguesa, estamos em Moçambique, mas gostaríamos de ter juntos, temos a Itália também, com necessidades também, na Itália muito forte, e queríamos saber se o pastor estivesse disposto a gente juntar essas forças. Temos alguns pastores aqui no Brasil que já manifestaram esse desejo de trabalhar em conjunto. Pastor Aloysio, tivemos aqui há umas 3, 4 semanas atrás, apóstolo Léo, pastor Haroldo também, de Blumenau. Então, são pastores que têm e queremos deixar esse convite, pastor, para a gente, nessa temporada, nesse tempo todo, esse desafio todo que temos, multiplicar as forças para que possamos ter ali avanços significativos. O que acha disso? Você fala de fazer uma reunião com as igrejas? Sim, da gente estar juntos e traçando metas de fortalecimento desses ministérios, disponibilizando. Claro que agora estão fechadas as fronteiras, mas certamente vão abrir. Eu sei que o pastor tem e de estarmos indo na Alemanha, na Itália, no norte de Portugal. Eu ia falar, estamos aqui até com o Bruno, né, que é pastor, um jovem pastor lá na Alemanha. E aí o Hugo vira de Hugo Weiss, volta a ser Hugo Weiss. Então, pastor, queríamos deixar isso aí, pastor, aberto para suas considerações, porque seria muito, muito... pensando como nós podemos potencializar esses trabalhos, que são muito semelhantes, muito sinóticos, no nível temos muita similaridade no trabalho, visão de reino de Deus, e gostaríamos muito de poder ajudar e fortalecer esses pastores, né? E daí poderíamos ter toda uma logística antecipada, projetada, para que possamos fazer esses trabalhos. Se o pastor estiver conosco, seria uma honra tê-lo nessa equipe. Amém. Amém. Eu gosto rápido este confinamiento, y cuando abran las portas podemos hacer muitas coisas assim, muitas. Amém. Amém, pastor. E o Hugo viria, né? O Hugo viria, eu e o Eduardo estaríamos trazendo o Hugo e a Alicia, mas infelizmente houve toda esta problemática, essa dificuldade
com a questão da pandemia, mas, como o Hugo disse, assim que as portas estiverem abertas, nós vamos nos movimentar. E uma das coisas que acontecerá é que o Hugo estará vindo aqui ao Rio de Janeiro, estará conosco, estará em diversos ministérios, né? Nós vamos fazer um trabalho bem especial aí, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Alguém quer fazer alguma pergunta? Estamos caminhando já para completar o tempo, mas queremos agradecer, chamar o pastor Valmilton que orasse pelos pastores que estão na sala, orasse mais uma vez agradecendo a Deus por esse... nós estamos atravessando aqui alguns momentos, perdemos o pastor Benoni, tivemos o pastor Josué também, que estavam na mesma temporada em hospitais, através de semanas, 2, 3, 4 semanas, e passou para o Senhor. Eu sei que não é fácil, né? Nós tivemos a pastora Eva também, que passou para o Senhor, foram sustos que nós tomamos aí. No início, pastor Hugo falou também de pastores lá na Argentina, que também estão passando situações semelhantes, e vamos orar para que o Senhor possa guardar, né, os pastores, e como o pastor falou, termos sabedoria para lidar com essa temporada, nos guardando e tendo sabedoria para lidar com essa questão de cultos presenciais, e, enfim, termos esses cuidados que são necessários. Pastor Eduardo, nós estamos aqui com o pastor Sommer. Hoje a esposa dele, a pastora Mônica, também está fazendo aniversário. Amém. Vamos orar, então. Pastor Sommer, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Amém. A pastora Mônica, esposa do Walter. Do Walter? Que bênção. Vou passar para ela o contato com aquela família que pediu lá para Porto Alegre. Ok, pastor Valmilton. Amém. Glória a Deus, e que o pastor Hugo possa estar conosco também aqui no Rio, na Tijuca, e permitindo Deus lá na Flórida também. Amém? Sempre um servo de Deus, e quando esteve aqui, sempre nos abençoou. Pai querido, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Hugo, a sua casa, seus filhos, seus netos, seu chamado, seu ministério. Como igreja, Pai, nós cobrimos a vida deste homem, cobrimos a vida da sua casa, cobrimos a vida da Argentina. As portas do inferno não irão prevalecer contra a tua igreja, contra nossos ministérios. Nós seguimos avançando, porque nós cremos nas tuas promessas, Pai querido. Abençoamos a pastora Mônica pelo seu aniversário, que a tua graça, a tua fidelidade, a tua bênção esteja sobre a vida do seu marido, toda a sua casa, seu ministério, em nome de Jesus. Colocamos todos os pastores que estão aqui conosco nesta sala e pedimos a ti, ó Pai, continua nos fortalecendo na força do seu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Pastor Hugo, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua Deus abençoe vocês e obrigado a vocês por convidar-me. Lindo, amém, lindo, maravilhoso tempo. Amém. Amados, aqueles que quiserem fazer parte da ARC, que receber informações, tem esse desejo, escrevam para nós, podem falar com o pastor de contato, pastor Aloísio, pastor Valmilton, e nós vamos passar, vamos anexar você no grupo e depois passar as informações. Temos os sites, onde estão os arquivos também das mensagens anteriores, que você pode visitar. Com certeza tem muitos temas ali de edificação. Para o pastor Hugo, temos ali mensagens que foram guardadas, arquivadas, e que tem sido bênção. Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar com vocês. Graça e paz a todos. Shalom. Shalom.